Se tem uma sobremesa que todo mundo ama, é o pudim. Agora já pensou transformar o pudim em um geladinho super cremoso e refrescante para o verão? Vocês pediram muito e é claro que eu atendi. Hoje eu vou te ensinar a fazer o geladinho de pudim e também um picolé de pudim, que estão bombando nas redes sociais. Eles são super cremosos, muito mais gostosos que os sorvetes industrializados. A caldinha de caramelo, deixa tudo ainda mais gostoso. E você pode fazer para se deliciar com a família nesse calorão ou então para vender e faturar uma graninha nesse início de ano. Antes da gente começar, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificações para não perder nenhuma receita e deixa seu joinha nesse vídeo. Me conta nos comentários qual o seu sabor de picolé favorito ou então manda um coraçãozinho mesmo para eu saber que você está curtindo as nossas receitas. Quer saber sobre preço de custo, embalagem e armazenamento? Então não vai perder as dicas que eu deixei no final do vídeo. Combinado? Lembrando que todas as medidas dos ingredientes em gramas estão aqui embaixo na descrição do vídeo para você seguir e arrasar. Agora, prepare a sua cozinha e vamos para a receita. A gente vai começar o preparo pela calda de caramelo. Eu vou colocar aqui na panela 1 xícara de açúcar. Eu vou espalhar aqui levemente, sem deixar os grãozinhos se acomodarem aqui na lateral da panela. Eles precisam ficar só no fundo mesmo. Agora eu não vou mexer. Eu vou acender o fogo bem baixinho. E quando o açúcar começar a derreter, aí sim eu vou agregando ele aqui bem devagarzinho. Você pode ver que o açúcar está começando a derreter. Então agora eu vou mexendo devagarzinho, agregando aqui os grãozinhos a esse açúcar que já está se transformando em calda. Eu não gosto de misturar tudo de uma vez, porque senão vira um torrão grande de açúcar, difícil de desfazer. Agora sim eu vou misturando tudo até o açúcar derreter completamente e chegar naquela cor âmbar, que é uma cor parecendo a cor do guaraná. E precisa ficar de olho para essa calda não queimar e não amargar, tá certo? Ela já chegou na cor certa, na cor do guaraná. Agora eu vou adicionar meia xícara de água. Coloco um pouquinho, mexo. Adiciono o restante da calda. E eu coloco ela assim de 2 vezes, que é para não correr o risco de espirrar. Muito cuidado, que essa calda chega a uma temperatura muito alta e se ela espirrar em você vai te queimar. Calda derretida, eu vou mexendo aqui por 1 minutinho. E ela já está pronta. Eu deixei essa calda só por 1 minutinho no fogo porque eu não quero que ela engrosse. Como a gente vai congelar os geladinhos, se a calda ficar grossa demais, ela fica desconfortável, fica desagradável na hora de morder. Agora eu vou transferir essa calda de vasilha e deixar ela esfriar completamente. Agora a gente vai para a nossa massa de pudim. Eu vou colocar aqui dentro do liquidificador 2 caixinhas de creme de leite, 2 caixinhas de leite condensado, 3 colheres de sopa de leite em pó, 6 gemas, e aqui nem precisava muito, mas eu preferi peneirar essas gemas. Vou adicionar também 1 colher de chá de extrato de baunilha e por último 3 xícaras de leite integral. E aí a gente vai tampar e bater por 1 minutinho. Pronto, é super rapidinho mesmo. Esse nosso geladinho de hoje é um geladinho de massa cozida. Claro que não significa que ele vai ficar cozinhando por muito tempo na panela, mas a gente precisa deixar essa massa ferver para cozinhar as gemas, que é claro que a gente não vai colocar a gema crua no geladinho, né? Então vou transferir aqui agora para a panela. Vou ligar o fogo e a gente vai mexendo até ele ferver. E não é para cozinhar demais, tá? Assim que ele ferver, a gente vai contar 1 minuto aqui no relógio e não pode deixar essa massa cozinhar demais, porque se ela passar de 1 minutinho depois da fervura, ela corre o risco de talhar por aquecer demais as gemas. Nosso creme começou a ferver, agora eu vou abaixar bastante o fogo e a gente vai continuar mexendo por 1 minuto. E ele já está pronto. Olha como a textura já fica um pouco mais cremosa.
Ela continua líquida, continua fluida, mas tem uma cremosidade. As gemas funcionam aqui como um espessante, deixando o nosso geladinho muito mais cremoso. Por isso a gente não precisa usar liga neutra nesse geladinho, tá? As gemas já evitam a cristalização dessa massa depois que ele vai para o congelador. Vou deixar essa massa esfriar, enquanto isso a gente vai falar um pouquinho dos saquinhos para os geladinhos. Hoje a gente está usando um saquinho que tem 6 centímetros de largura por 24 centímetros de comprimento. Quando você comprar o saquinho, precisa confirmar a quantidade de micra que ele tem. Quanto mais micras, mais grossinho e resistente ao saquinho. Então é importante que você escolha saquinhos que tenham entre 4 e 8 micras, certo? A calda e a massa dos geladinhos já esfriaram e eu coloquei a calda dentro de uma bisnaga para facilitar o nosso trabalho. Agora a gente vai colocar ela dentro do saquinho. Para isso a gente vai abrir o saquinho e eu gosto de dobrar ele até mais ou menos a metade. Despejo aqui dentro o equivalente a um dedinho de calda e puxo essa calda aqui para o fundo do nosso saquinho. A massa também já esfriou e olha como fica a textura dela. Você pode ver que ela fica fluida, mas é um pouco mais espessa, mais grossinha. Eu coloquei 120 ml da massa também aqui dentro da bisnaga. E agora a gente vai preencher o nosso saquinho. Eu usei a bisnaga porque eu acho mais fácil preencher os saquinhos com a bisnaga, mas se você preferir, pode usar um funil também. Depois de pronto, a gente vai retirar o ar. Eu vou posicionar o dedo para retirar todo o ar, empurro para baixo e vou girar o saquinho de geladinho. Aqui eu vou girando para ele ficar bem apertado e bem redondinho. E aí agora é só amarrar. É importante sempre empurrar o nó para baixo para o geladinho não ficar todo mole, todo frouxinho. Vou cortar aqui esse excesso de plástico na ponta do saquinho e tá prontinho para congelar. Vou repetir o mesmo processo para todos os geladinhos e agora é só levar para o congelador por pelo menos 24 horas ou até que eles estejam completamente congelados. E se você quiser, também pode fazer picolé com essa massa. Eu vou usar uma forminha de silicone. Eu encaixo os palitos aqui nos furinhos. Preencho as forminhas até a metade. E eu quero deixar algumas cavidades aqui no picolé para a gente colocar a calda. Para formar essa cavidade, eu vou usar uma tampinha, daquelas tampinhas de garrafinhas descartáveis de suco. Vou borrifar um pouco de desmoldante na tampinha, espalho para ficar mais fácil de retirar essa tampinha depois. Agora eu posiciono ela aqui no picolé e pressiono levemente. Coloco a tampinha nos outros picolés. Agora eu transfiro a forminha para uma forma de alumínio e levo para o congelador até que essa primeira camada de picolé esteja congelada. Depois de algumas horas no congelador, a gente pressiona as tampinhas para soltá-las e retirar. E é bem simples, tá? Pressiona as laterais para soltar e puxa para cima. Olha como o formato dessa cavidade fica perfeito. E aí é bem fácil. A gente preenche a cavidade com a calda de caramelo. Preencho com o restante da massa. Transfiro para a forma de alumínio e levo para o congelador por pelo menos 24 horas ou até que esteja completamente congelado. Depois desse período é só desenformar os picolés. E olha só que belezinha que eles ficam. Aí é só transferi-los para uma forma forrada com um saquinho plástico. E voltar com eles para o congelador enquanto a gente prepara a cobertura. E depois que o picolé estiver pronto, a gente pode banhar no chocolate se quiser. Eu coloquei aqui na vasilha 400 gramas de chocolate branco já derretido e vou adicionar 80 ml de óleo de girassol.
Mexo até ficar tudo bem homogêneo. E eu adicionei o óleo porque eu quero que esse chocolate fique bem fluido para a gente fazer uma casquinha super fininha no picolé. Depois de misturar tudo, é assim que o chocolate vai ficar. Eu quero trazer um pouco de crocância para o picolé. Então, quando essa cobertura estiver fria, eu vou adicionar crocante de caramelo a ela. Mexo até ficar tudo bem homogêneo. E a nossa cobertura está prontinha. E aí o processo todo é muito simples. Eu transfiro a cobertura para um copo, mergulho o picolé na cobertura, balanço para retirar o excesso. E agora é só voltar mais alguns minutinhos para o congelador. Depois de congelados, é assim que eles ficam. O geladinho de pudim fica simplesmente perfeito, refrescante, cremoso, com aquele sabor clássico que abraça a memória. Repara nessa textura, zero cristais de gelo, só cremosidade. Ele desmancha na boca e faz todo mundo pedir mais. Agora me fala, quem é que não compraria um geladinho delicioso desses, hein? O picolé de pudim é um sabor à parte. Por fora, uma casquinha crocante de chocolate. Por dentro, um picolé de pudim delicioso e super cremoso. E no centro, aquele caramelo bem geladinho escorrendo. Ele não é a definição de perfeição? Os links dos materiais que eu usei para fazer o geladinho e também os equipamentos aqui da nossa cozinha aparecem aqui embaixo na tela. É só você clicar nas imagens para garantir os seus produtos. E o melhor é que comprando por esses links você apoia o canal para a gente continuar sempre trazendo receitas incríveis para você. A validade dos geladinhos e do picolé é de até 90 dias e eles precisam sempre ser mantidos congelados. Cada receita rende aproximadamente 12 geladinhos ou picolés. Eu vou deixar as informações de preço e de custo e também sugestão de preço de venda aqui embaixo na descrição do vídeo. Faz aí na sua casa ou então na sua produção, depois me conta porque eu tenho certeza que você vai arrasar. E aí, me fala, o que você achou dos nossos geladinhos de pudim? Me conta também que outras receitas você gostaria de ver por aqui. E se você quer conhecer outras delícias de picolé e também de sorvetes que deixam todo mundo com água na boca, eu separei alguns vídeos especiais para você. É só clicar aqui na tela para assistir. Te vejo no próximo vídeo, combinado? Um beijo e até mais! Sem querer.